Nós falamos do meio da web, da internet, mas tudo isso pode ser feito também no ambiente físico, né? Ou seja, sem ser na internet. Demanda um pouco mais de trabalho, demanda um pouco mais de experiência das pessoas que estão, no caso, mexendo e desenvolvendo esse processo, mas é uma coisa totalmente possível. Quando a gente vai num shopping, por exemplo, e vê que uma determinada loja só tem naquele shopping e não tem em outro, pode ser que aquele shopping ele já tenha informação comprovada por meio de pesquisa, por exemplo, que as pessoas que frequentam aquele ambiente são pessoas de uma determinada classe. Tá? Então, às vezes, a gente vê lojas muito chiques, se a gente pegar a nossa praça aqui de Brasília, em shoppings como o Iguatemi, o Parque Shopping, né? Pode ser que a gente veja lojas mais simples, que oferecem produtos que não são tão caros, em shoppings que estejam mais na periferia. Essas coisas todas, elas são, no caso, pensadas. A grande maioria das empresas pensa muito nisso antes de tomar uma decisão. Existem algumas empresas que oferecem serviços para públicos específicos. Tá? Existem bancos financeiras, por exemplo, que oferecem os seus empréstimos e serviços para um público que, de repente, não teria condição de pegar um capital junto a um banco tradicional. Então, ali ela vai oferecer uma possibilidade de financiamento de um veículo que o outro banco não financia, por considerar que existe no mercado uma característica de pessoas que, de repente, não estão dentro daquela condição que os outros bancos atendem. Então, elas atendem uma parcela da população que tem, por exemplo, um poder aquisitivo menor, em contrapartida, cobra-se mais por isso, né? Cobra-se um juro maior por isso e por aí vai. E aí, a gente falando dessa forma, a gente fica pensando, tá, e as empresas que estão aqui na rua, né? Aquelas empresas que muitas vezes a gente está passando numa comercial da vida, está passando, né, numa determinada avenida e a empresa está ali aberta. A grande maioria dessas empresas também segue essa lógica. Embora muitos dos donos dessas empresas não tenham, né, o estudo relacionado ao marketing, não tenham estudado marketing, muitas vezes estudaram administração e outras ciências e tal, não tem assim um profundo conhecimento de marketing, mas muitas dessas pessoas têm o bom senso e sabem que em um ponto para que se possa vender um determinado produto, ele deve ser encontrado em um determinado local. Então essas coisas acontecem. Existem empresas que conhecem muito bem sobre segmentação e conseguem ali identificar dentro do público quais são as suas reais necessidades. Uma dessas empresas, por exemplo, é a Coca-Cola, que oferece produtos de todos os tipos e para todos os públicos. Então ela consegue vislumbrar qual é a necessidade geral, digamos assim, das pessoas. E a partir dali ela começa a oferecer produtos que aquelas pessoas têm, no caso, necessidade. Então, gente, a maioria dessas empresas realmente tenta entender qual é a característica de um determinado público que vai consumir, digamos assim, o seu produto. E aí nós temos shoppings para diversos segmentos da população. Nós temos marcas de óculos que atendem os diversos segmentos da população. Nós temos restaurantes que atendem os diversos segmentos da população. E isso a gente deve entender em relação àquilo que nós oferecemos. Muitas vezes, eu falando assim, fica parecendo que nós temos o poder, né, de definir isso em relação à empresa. Muitas vezes nós não temos. Muitas vezes nós somos apenas um atendente, nós somos apenas um gerente, nós não somos diretores, não somos o dono da empresa. Mas aí a gente também tem uma responsabilidade de entender qual a melhor forma, por exemplo, de se comunicar com aquele público. Vamos supor que eu seja um atendente, vamos supor que eu venda produtos por meio do telemarketing. Eu tenho que saber o que é melhor eu falar para aquela pessoa, como é que deve ser a abordagem, como é que deve ser o meu jeito de falar. Algumas empresas cuidam muito bem disso, né? Conseguem criar roteiros ali de comunicação muito eficazes. Da mesma forma, a gente vê também algumas empresas que são incompetentes em relação a isso. Não criam seus roteiros de comunicação, não conseguem se comunicar com o mercado, né, de uma forma eficaz. Eu estou falando de telemarketing, mas isso serve para qualquer, digamos assim, ocupação dentro da empresa. Se eu sou uma pessoa que eu não trabalho com telemarketing, mas eu trabalho com atendimento ao público, eu tenho que saber qual a melhor forma de me comunicar
com aquele público? Como é que eu vou tratar as pessoas? Como é que eu vou me dirigir a elas? Então essa é uma obrigação nossa. Né? Qual a atenção que eu vou dar? Qual o tipo de relacionamento que eu vou ter? Qual a forma de me comunicar com aquelas pessoas? Então tudo isso deve ser, no caso, muito bem pensado. Eu já tive várias experiências em relação a relacionamento com o cliente. Já fui da área comercial de várias empresas. É interessante a gente perceber que mesmo dentro de um determinado segmento de atuação, vamos supor o meio rádio, que eu já trabalhei em algumas rádios, a gente tem clientes com características específicas. Tem um cliente que vai te tratar bem, tem um cliente que naturalmente ele te trata mal, tem um cliente que ele na sua cara fala que está tudo bem, mas por trás ele te queima. E aí o grande desafio nosso, frente a esse mercado, é justamente aprender e entender as melhores formas de nos comunicarmos com essas pessoas. Porque a partir do momento em que a gente consegue entender isso, a possibilidade de sucesso, ela é muito maior. Eu passei por uma experiência uma vez interessante junto àquela empresa Cato, que oferece vagas de trabalho. Teve uma vez que eu entrei, eu falei, não, deixa eu dar eu vou preencher isso aqui para ver se surge uma nova possibilidade e até para eu avaliar como é que eu estou dentro do mercado. E foi interessante que eu entrei no site dessa Cato, preenchi lá algumas informações do cadastro e quando chegou na parte de pagamentos, eu achei o preço um tanto quanto salgado. Eu falei, não vou prosseguir não, eu vou parar por aqui. Não vou fazer não, achei que fosse mais barato. E aí, beleza, desisti do processo, né? Saí do site, que era um preenchimento virtual de formulário, e aí fechei e fui embora. No outro dia eu recebo uma ligação, né? Me liga uma pessoa, uma consultora, vendedora consultora da Cato, me falando, oi, seu Glauco, tudo bem? O senhor começou a preencher o nosso cadastro, mas não terminou. Por que não terminou? Aí eu falei, não, é porque eu perdi o interesse e tal. Aí ela insistiu, mas por que o senhor começou a preencher, então o senhor tinha interesse. Depois o senhor desistiu, o que aconteceu? Aí eu falei, não, achei o preço um tanto quanto salgado. Aí ela falou, mas assim, o senhor gostou do serviço? Era um serviço que o senhor gostaria de ter? Eu falei, não, era um serviço que eu gostaria de ter. E se nós fizermos uma outra condição para o senhor? Aí eu falei, se fizer uma outra condição, eu penso, né, na possibilidade. Aí ela apresentou uma primeira condição, pegando aquele valor que eu tinha visto e dividindo em mais parcelas. Falei, não, deixa para a próxima e tal. E aí ela foi insistindo, né? E se nós dessemos um desconto? Chegou no ponto de dar 50% de desconto em relação ao preço que eu tinha visto e o dobro de parcelas. Então eu falei, não, aí, se for nessa condição, eu aceito. Por que eu estou passando esse exemplo, gente? Porque, com certeza, essa empresa ela já fez um estudo em relação ao seu público. Ela sabe que a grande maioria das pessoas chega até um determinado ponto e desiste. Então ela procurou entender por que isso acontecia. Né? Muitas vezes pode ser pelo número de parcelas, muitas vezes pode ser pelo preço que é cobrado. E aí você vê que ela vai apresentando para o seu cliente algumas alternativas de tal maneira que a pessoa possa decidir pela compra. Tá? Então é mais ou menos isso que nós temos que fazer com o nosso público, com o nosso cliente. Entender quais são as suas características, entender o que ele gosta mais, entender por que eles, muitas vezes nas redes sociais, por que eles nos seguem, o que eles esperam da gente. A partir do momento em que a gente faz isso, vai entendendo, vai buscando mais informações, a gente tem a possibilidade de formatar um produto específico para aquele tipo de negócio. Existem vários exemplos que a gente pode citar. Eu trabalhei, como eu já falei, muito tempo em empresa de comunicação e a gente, sempre que tinha um evento grande, né, como esses que acontecem aí no mercado, Vila Mix e tudo mais, a gente no rádio vendia para os produtores desses eventos não só comercial para divulgar o evento que iria acontecer, mas também a gente tinha muitos ingressos desses eventos para negociar com os ouvintes da rádio, por exemplo, que as pessoas querem, então ouvem a rádio para ganhar um ingresso, por aí vai.
E isso aconteceu dessa maneira durante muito tempo. Chegou-se num determinado momento que eu comecei, como gerente comercial de algumas dessas empresas, comecei a perceber que os produtores de eventos já não nos procuravam mais como eles procuravam antes, né? E quando a gente ia atrás, quando a gente buscava algum contato com eles para divulgar o evento, muitos deles já falavam assim, ah não, eu não preciso não, já está praticamente tudo vendido. E isso ainda faltava ali um mês e pouco para o evento acontecer. E a gente, né, ficou estranhando tudo aquilo. Depois a gente foi perceber que aquele grupo de produtores, de pessoas, eles tinham desenvolvido uma ideia que era excelente para eles. Eles criavam sites de venda de ingressos, né? E hoje funciona essencialmente dessa maneira. Então você pegava uma produtora de evento, ela criava o seu site de venda de ingressos ou se associava a algum site já existente, como bilheteria digital, e ela vendia o ingresso por ali. Por que que isso foi interessante para eles? Porque a partir do momento em que a pessoa vai lá comprar o ingresso do evento, ela deixa várias informações dela, que são importantes para que essa empresa possa entender do perfil do seu público. Então, a primeira informação que a pessoa deixa é que ela gosta daquele tipo de evento. Vamos supor, se for um evento de rock, uma banda pop rock. Então, a próxima vez que a empresa fosse fazer um novo evento, ela já mandaria a informação direta para aquela pessoa que consome aquele produto. E a possibilidade daquela pessoa comprar o ingresso é muito alta, porque é uma coisa que ela curte, que ela gosta. Então, da mesma forma, o que que eles fizeram? Eles procuraram entender cada vez mais do seu público, para que pudessem oferecer produtos e serviços cada vez mais adequados. E foi isso que eles fizeram. E deu muito certo, né? E o mercado hoje funciona dessa forma. Então, o que eu estou trazendo aqui é que nós temos, ao máximo, que tentar entender as características para que a gente possa oferecer produtos específicos para esse mercado, para que a gente torne cada vez mais eficaz o nosso processo de venda. Então, se você tem aí uma distribuidora, procure entender quem é o seu público, qual a característica das pessoas que compram, qual o tipo de produto que ele gosta mais. Se você trabalha numa loja de eletrodomésticos, tente entender qual é o perfil do seu público, qual é o tipo de produto que ele consome, qual é a marca, o que é mais fácil para ele levar. Da mesma forma, se você trabalha numa feira vendendo verdura, procure entender qual é o tipo de verdura que a pessoa gosta, né? Se é mais fresca, se é mais barata. Então, isso é uma obrigação que nós temos para poder realizar uma atividade, um serviço da melhor maneira possível. Então, para entender um pouco mais sobre o nosso público, quais são os principais pontos? Idade é importante, sexo é importante, localização, onde mora, é importante, classe social, qual é mais ou menos a renda das pessoas. Identificar, por exemplo, o que leva as pessoas, no caso, a comprar o seu produto. É o preço, é a qualidade, é a marca, é o prazo de entrega, é, por exemplo, a quantidade de parcelas que você vai cobrar, é o atendimento. Então, o que leva o seu público a consumir o seu produto? Isso é importantíssimo a gente entender e a gente perceber. Outra coisa que é muito legal, a gente saber se de repente tem algum concorrente que bate de frente com você, que faz com que as pessoas desejem mais o produto dele do que o seu. E por que isso acontece? Eu também já tive em algumas situações onde a gente teve que analisar o concorrente para ver que tipo de produto que ele oferecia, para ver, por exemplo, quais eram as facilidades que ele oferecia para o cliente, que de repente faziam com que o cliente preferisse mais o produto dele. Identificar qual é o seu mercado. O seu produto é só para o seu bairro, o seu produto é para a cidade inteira, o seu produto é para o país, o seu produto é para o mundo. Aonde que você vai oferecer o seu produto? Então isso é também um fator essencial para que a gente possa delimitar as nossas ações, de tal maneira que a gente possa bater
muito ali de frente com o mercado, com aquelas pessoas que consomem aquilo que a gente, no caso, oferece. E como é que a gente pode fazer isso? Nas aulas anteriores a gente até apresentou aí uma pesquisa que a Pague Menos fazia. Gente, é informação, é pesquisa, seja por meio de uma pesquisa no aplicativo, como a gente viu, seja por meio de um formulário, seja por meio de uma entrevista, de uma conversa, onde eu vá percebendo ali algumas coisas. Mas essa ação, ela é imprescindível, ela precisa ser feita, pois caso ela não seja feita, a gente muitas vezes vai trabalhar no escuro, sem informação.